Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de história, o volume 3, da página 3. Vamos acompanhar a leitura com a tia? Então vamos lá. Em 1930, o diretor da New School for Social Research, de Nova York, pediu para que Thomas Hurt Benton pintasse um mural na sala de reuniões da universidade que representasse a vida nos Estados Unidos, Instituto Americano Today, América Today, que é a América Hoje, em tradução livre para o português. O mural é composto por painéis de, em média, 233,7 centímetros e 311,2 centímetros e ocupa atualmente uma sala inteira do MIT, que é o Museu Metropolitano da Arte de Nova York. Cada painel desse mural representa um aspecto de vida dos Estados Unidos no início do século XX. O painel acima chama City Building. Retrata, como o próprio nome mostra, os trabalhos e os trabalhadores em construções. Então vamos dialogar um pouquinho. O que você entende por trabalho? Lembra que vocês aprenderam que o trabalho é uma forma de sustento, para as pessoas sustentarem, criar família, sobreviver, Um ganho onde as pessoas ganham dinheiro para a sua sobrevivência, Aí vem o número 2. Quais elementos desse painel mais chamam a sua atenção? Eu gosto das cores, gosto das pessoas. Eu acho o mural, o quadro muito bonito, tá? Mas cada um tem um jeitinho de pensar. Número 3. O trabalho realizado pelos personagens representados, se assemelha ao trabalho realizado por pessoas reais que vivem na sua cidade? Bom, eu acho que é diferente, mas tem pessoas que trabalham assim, Mas eu acho que assim, se você olhar, parece um pouco diferente da nossa realidade, Bom, quais tipos de trabalho você conseguiu identificar no painel? Eu vejo um operário, eu vejo... tem que olhar bem que tem muitas profissões, Para vocês procurarem aí. Observe bem para vocês identificarem, tá? Aí depois outra pergunta assim, ó. Por que você acha que o trabalho é importante para as pessoas representadas no painel? Como eu falei para vocês, o trabalho é importante para sobreviver, Aí vem o número 5. Qual é a importância do trabalho dessas pessoas para a sociedade? Sobreviver. Então vamos teorizar um pouquinho da página 4. Primeiramente, precisamos discutir um assunto. Você sabe o que é trabalho? Você já sabe que em nosso país crianças não podem trabalhar, pois é proibido. E sabe também que os adultos responsáveis por você trabalham para que você possa se alimentar, ter onde morar, estudar e às vezes viajar. Entretanto, se alguém lhe perguntar o que é trabalho, você saberia responder? Eu acho que já sabe, terceiro ano. Então vamos lá. Para entender melhor, imagine um pedreiro. A fim de que ele possa viver com o mínimo de qualidade de vida, um pedreiro precisa trabalhar. Em seu trabalho, ele transforma elementos da natureza, como a argila, o calcário, em cimento para construir as casas. Isso significa que ele transformou a natureza para realizar um trabalho. Ao longo da história do mundo, porém, diversos povos em distintos momentos encararam o trabalho de formas diferentes dessas que acabamos de aprender. Então vamos ver, olha como era o trabalho na Grécia Antiga, terceiro ano. O que conhecemos como Grécia Antiga corresponde? O que é? Então vamos lá. Na verdade, é um conjunto de cidade e estado, unidas pela cultura e pela língua. Cada cidade e estado, como Creta, Atenas e Espartas, tinha seu próprio governo e sistema econômico. Por esse motivo, a política e a economia grega eram muito distintas, E eram muito dinâmicas e passavam por diversas transformações e evoluções ao longo dos anos. A princípio, os povos gregos, viviam basicamente da agricultura e da criação de animais. Os nobres eram grandes proprietários de terra e os pobres que trabalhavam em suas terras eram seus servos. Havia também até escravos que poderiam ter adquirido essa condição por causa da dívida ou da guerra. Contudo, à medida que a cidade, como Atenas, se expandiam, os comerciantes enriqueciam e exigiam mais direito e participação política, pois somente ricos cidadãos gregos e proprietários de terra podiam tomar decisões que afetassem o rumo das políticas e da economia da cidade e estado. Segundo a história, o historiador Pedro Paulo Funari, de 2001, da página 26,
né? Vamos ver aqui um pouquinho. Vocês precisam entender como que era o trabalho aqui na Grécia Antiga, né? Então era assim, tinham pessoas ricas, tinha pessoa da alta sociedade e tinha os escravos também, hein? Então vamos entender um pouquinho mais aí da página 5, ó. Os próprios camponeses conseguiram ampliar sua participação social devido também ao seu né, crescente papel econômico em antenas, né? Em uma antenas, cada vez mais voltado para o mundo exterior. A sociedade grega, mais especificamente a ateniense, era muito estratificada, sabia? Pois é, isso significa que havia classes sociais bem definidas e cada uma delas tinha deveres e direitos específicos. O cidadão grego, homens gregos com mais de 18 anos, tinham o direito de participar diretamente das decisões políticas. Eles eram grandes proprietários de terra e ricos comerciantes, mas é somente o trabalho voltado para o próprio sustento ou para o bem da sociedade era considerado digno. Nesse sentido, o bem da comunidade deve estar acima do bem individual. Portanto, esses cidadãos deveriam participar de atividades voltadas para a vida pública, que tivessem alguma relação com a política, o militarismo ou a religião. Logo, o trabalho agrícola ou comercial deveria ser exercido somente para o sustento familiar. Os estrangeiros, na palavra de Funari, né, estavam autorizados a atuar em diversas profissões e acabavam exercendo a maior parte, né, de atividades econômicas, artesanais, comerciais, que os cidadãos tendiam, né, a desprezar. Vários estrangeiros se destacavam como artistas intelectuais. Os escravos realizavam inúmeras atividades. Trabalhavam nas minas de prata, nas plantações, nas criações de gado e também nas cidades, realizando atividades que permitiam que seus donos se ocupassem de atividades vistas como reais e dignas, isto é, aquelas voltadas para a comunidade. Aí nós temos o trabalho da sociedade feudal, que foi aquele tipo de trabalhinho que vocês fizeram, né? Que na Idade Média foi extenso período histórico que começou após o fim do Império Romano. Apesar de ter começado muito tempo após a Grécia Antiga, as relações de trabalho da Idade Média não eram tão diferentes das gregas. Então, assim, vocês estão tentando compreender mais ou menos como que era a forma de trabalho na Grécia Antiga, né? Como que era o trabalho também no tempo do trabalho da sociedade feudal, que nós vamos agora seguir nossa leitura, só para vocês entenderem como que era, tá bom? Terceiro ano. Então, vamos para a próxima. Na página 6, vamos ver como que era, né, no tempo do feudalismo. A pirâmide nos mostra, né, o funcionamento da sociedade medieval. Como você pode notar, a pirâmide é uma figura geométrica cuja base, isto é, a parte de baixo, é maior do que a do topo. Além disso, é possível perceber que os camponeses, artesãos, comerciantes, padeiro, ferreiro, enfim, a classe era trabalhadora e está na base da pirâmide. Isso ocorre porque essas pessoas eram a base da economia medieval e as responsáveis por sustentar a maior parte dos gastos do reino. Acima deles, há a nobreza e abaixo o clero, ou seja, os ricos, donos de terras, e os membros inferiores da Igreja Católica. E no topo da pirâmide encontra-se o rei, a rainha e o papa, o mais alto e poderoso representante da Igreja Católica. Na Idade Média, a escravidão já não ocorria com tanta frequência como na Grécia Antiga, como por exemplo, mas ocorria outro tipo de relação trabalhista semelhante, a servidão, né? E na servidão, os camponeses trabalhavam em terras, né, de nobres ricos em troca de um lugar para morar e de uma pequena parcela, né, de produção de alimento. Esses servos eram obrigados a pagar impostos e tributo ao seu senhor e deveriam produzir alimento para ele, né, durante a grande parte do ano. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Né, nessa época aí, essa pirâmide representa a nobreza, representa assim, como que era na época da sociedade medieval, onde tinham os reis, né, o papa, as pessoas os que ficavam no topo, que ficavam na base, e como que era dividido o trabalho, né, que era também semelhante, né, à escravidão, só que tinha os trabalhos diferenciados, que eles trabalhavam em troca de alimento, né, e também o que? Eram a troca para moradia e alimento, que na verdade era assim que acontecia naquela época, tá? Vamos para a próxima. Então vamos continuar. Havia, no entanto, camponeses que não eram servos e também não tinham terras próprias. Por essa razão, né, eles pegavam uma espécie de aluguel ao dono de eles pagavam uma espécie de aluguel ao dono de uma porção de terra,
para que eles pudessem morar e trabalhar lá. Além desses, existiam artesão, artista, comerciante, padeiro, ferreiro, enfim, uma vastidão de trabalhadores mais pobres. Segundo Murray Bloch, os nobres achavam que trabalhar na terra era um sinal de decadência. Assim, eles eram somente guerreiros e exerciam uma função na igreja, a qual, baseada em trechos do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, reforçava esse pensamento. Isso ocorria pois antes do século XVI, a religião católica predominava nos países da Europa e em suas colônias. Para esses povos, o trabalho não era uma prática digna, por isso somente os servos de escravo deveriam realizá-lo. Os nobres, em geral, participavam da vida da corte e lutavam em guerras para fundamentar a sua argumentação e aristocracia, baseadas em trechos da Bíblia, como Gênesis 3. No Antigo Testamento, em que se lê sobre a criação de Adão e Eva e a punição de Deus por terem comido o fruto proibido. Nesse trecho é possível perceber que Deus, ao punir Adão e Eva por sua desobediência, estabelece que os homens, a partir daquele momento, deveriam trabalhar para sustentar, por ser uma punição de Deus sobre os homens. O trabalho não era considerado digno para os aristocratas cristãos que viveram na Idade Média. Olha só o trecho da Bíblia. Porque deste ouvido a tua mulher e comeste o fruto que te avisei que não tocasse, o solo da terra será maldito por tua causa. Terás de lutar a vida inteira para tirares da terra sua subsistência. Dar-te-á muitos espinhos e cardos, mas tu comerás das suas verduras. Terás de suar muito durante a vida toda, para teres o sustento até que morras e volte para a terra de onde foste tirado. Bom, trabalho na sociedade pré-colombiana, como que deve ser? Será que é diferente do feudalismo, da Grécia Antiga? Então vamos ver. Antes da chegada de Cristóvão Colombo na América, no local viviam diversas sociedades, inclusive os povos astecas e os incas. Esses povos receberam o nome de sociedade pré-colombiana, pois viveram na América antes da chegada de Colombo, tá? Então, assim, vocês têm que diferenciar e compreender um pouquinho só do que nós estamos estudando, da Grécia Antiga e agora os pré-colombianos, tudo bem? Vamos entender um pouco aí na página 8. Para os astecas, por exemplo, cada camada social era responsável por exercer uma função específica na sociedade, mas todos os trabalhos eram importantes e todas as pessoas, incluídos os nobres, exerciam uma função. No esquema anterior, é possível entender melhor a relação. Os comerciantes, os artesãos, que na Idade Média na Europa eram considerados inferiores na sociedade asteca, eram respeitados e muito bem vistos. Os camponeses exerciam diversas funções e poderiam exercer socialmente por meio de trabalho religioso ou militar. Ademais, é importante ressaltar que o serviço militar e administrativo não era restrito aos nobres da classe da sociedade comum, poderia exercer funções militantes, políticas e religiosas. Havia, contudo, escravos, servos, os quais exerciam funções semelhantes às que conhecemos. Porém, os escravos do Império da Azteca tinham direito a possuir terra, casa, inclusive outros escravos, o que eram prisioneiros de guerra que eram sacrificados em cerimônia religiosa. Mas os que se vendiam voluntariamente para saldar alguma dívida deveriam trabalhar até pegá-la. As aristocracia asteca não trabalhava com a agricultura e nem pagava impostos, mas estava envolvido com a vida militar, política e judiciária do império. Os sacerdotes, por enfim, poderiam pertencer a qualquer classe que era educado em escolas especiais. Vocês podem ver a diferença do povo na questão do trabalho dos astecas, como do pré-colombiano, feudalismo e da Grécia Antiga. Aqui era mais vantajoso, não sofriam tanto, porém, eles serviam um regime mais militarista, Era mais interessante a gente comparar, com esses nobres aí, que tinham essas funções aí, tá? Eles não trabalhavam nem na agricultura e nem na plantação, eles eram o quê? Eram militares, tá bom? Então vamos seguir. Aqui tem um exercício resolvido, Diferencia o trabalho da Grécia na Idade Média e na América pré-colombiana. Como que era então? Na Grécia Antiga, o trabalho manual era considerado indigno e o cidadão grego deveriam trabalhar somente para prover o básico para si e sua família.
Logo, eles deveriam separar o máximo possível do tempo livre para se dedicar à comunidade por meio de trabalhos políticos e militares e religiosos. Os escravos e as pessoas pobres, né, realizavam todo tipo de trabalho, pois precisariam, né, sustentar a si e a economia grega. Para aqueles que viviam na Europa durante a Idade Média, o trabalho braçal também era visto de forma negativa, pois Deus havia condenado o homem ao trabalho como a punição por Adão e Eva terem comido o fruto proibido. Para os povos astecas, o trabalho era digno e realizado por todos, e ainda que houvesse distinção de funções entre as classes sociais, né? Diferentemente da Idade Média, entre os astecas o trabalho com o comércio era considerado muito nobre e os cidadãos comuns, né, exerciam todo tipo de função e poderiam trabalhar na área religiosa e militares, tá? Então aí já tem uma resposta para vocês compreenderem como que era esse tipo de trabalho. Aí depois a número 8 vem. Qual era a relação dos egípcios com o trabalho na antiguidade? Faça uma pesquisa em livros, na internet e reproduza a sua descoberta no espaço abaixo. Então, a pesquisa é feita para vocês, uma tarefinha de casa, né? Feito por vocês. Então, vamos lá, terceiro ano, nessa ideia da página 10. Diferencie o trabalho da Idade Média e da sociedade asteca. Discuta com seus colegas e professores para responder essa questão. Então, vamos lá aí, ó. Na Idade Média, o trabalho era realizado pelo cidadão mais pobre, né? E o trabalho braçal era considerado ruim naquela época, e a parcela mais humilde da população exercia diversos trabalhos nas cidades, né, em busca da sobrevivência. Já os nobres se restringiam a lutar nas guerras e entrar para a igreja. Na Grécia Antiga, o trabalho manual era considerado indigno. Os cidadãos gregos deveriam trabalhar somente para prover o básico para si e para sua família e separar o máximo possível de tempo livre para se dedicar à comunidade por meio de trabalhos políticos e militares e religiosos. Os escravos e as pessoas pobres realizavam todo tipo de trabalho, pois precisavam sustentar a si e a economia grega. Então, essa é a resposta que vocês podem procurar nos textos aí, no número 9, tá? Depois vem o 10. Na Grécia Antiga, quem era considerado cidadão? Qual tipo de trabalho essas pessoas realizavam? Então, vamos lá. Na Grécia Antiga, somente era considerado cidadão os homens gregos, hein? Pois é. Somente os homens negros eram considerados, né, gregos com mais de 18 anos, que eles tinham o direito de participar, diretamente das decisões, né, das decisões políticas, que eram grandes proprietários de terra ou ricos comerciantes. Então, e os demais, somente o trabalho voltado para o próprio sustento ou para o bem da sociedade, que era o considerado digno. Então, essa é a resposta número 10, que também tem na apostila. Depois o 11 fala assim para mim, ó. Leia o trecho a seguir e faça o que se pede. Vocês vão ter que ler, né, sobre a Grécia Antiga para responder a próxima questão. Tem que ler aí, tá bom? Então, vamos lá. Pesquise na internet em livros sobre alguma mulher que em algum momento da história lutou pelo seu espaço no mundo do trabalho, como fez a artista Artemisia, né, Gentileste. Registre as suas descobertas no espaço a seguir. Em seguida, no quadro em branco, né, faça um desenho que retrate a luta desta mulher. Então, vocês podem procurar, né, sobre ela, né, que é sobre alguma mulher, como entre os inúmeros que marcou a nossa história no Brasil, sabia? Vocês podem procurar um monte de gente aí. E devo lá escrever sobre ela, né? E fazer esse lindo desenho dela aí, que marcou a história, pode ser? Então, façam bonitinho aí, tá bom?